ao verso 15. Não sei quantas vezes você já ouviu, ou já sentiu, já concluiu que algumas coisas lhe pareceram impossíveis. De fato, Deus tem um apreço, um apego muito especial com aquilo que nós chamamos impossível. Eu tenho dito que é neste momento em que se abrem horizontes desconhecidos e é o campo onde Deus prefere agir. Não que Ele não possa agir naquilo que é possível, mas é que o que é possível Ele já fez acontecer. Ele já criou o universo, Ele já organizou toda a natureza, Ele já fez e faz tudo acontecer no tempo certo, na hora certa. E muitas coisas nós já conhecemos e desvendamos como funciona, porque Deus já nos deu a conhecer. Mas tem muitas coisas ainda que estão guardadas no cofre divino. E Deus, quando abre este cofre, Ele nos revela coisas ainda insondáveis. E muitas vezes nós nos deparamos diante de circunstâncias, situações, que a gente diz, isso não vai dar. Não dá certo. É impossível. Quantas vezes nós já nos vimos em situações como essa? Algumas até consolidadas, consumadas, e aí a gente fala assim, pronto, não vou sobreviver a isso. A gente até já atravessou o outro lado do desafio, a gente já foi além, a gente está já fechando a sepultura, a gente está com o diagnóstico na mão, as portas foram fechadas, e a gente fala assim, não vou conseguir daqui para frente. É impossível ir adiante. Mas olha, é maravilhoso descobrir por meio da palavra de Deus, que Deus age melhor, mais à vontade, surpreendentemente, quando a gente reconhece que a gente não dá conta. Quando a gente finalmente entrega as pontas, quando a gente diz não consigo, aí Deus tem a liberdade de dizer, e a autoridade absoluta de dizer assim, agora é comigo. Esse texto narra mais um dos milagres de Jesus. Aliás, o Evangelho de João parece-me que tem uma preferência especial também, como evangelista, de destacar e narrar aquilo que para aquele tempo, e já ainda para o nosso tempo, rotularia-se como impossível de acontecer. Aliás, o Evangelho de João é cheio de impossibilidades que focam em Deus exclusivamente. Aliás, eu poderia dizer pelo menos 3 coisas que nos ajudam a descobrir quando estamos diante das impossibilidades. Primeiro, que Deus é soberano. E é quando a gente diz, eu não consigo, mas quero crer que Deus consiga. Aliás, muitas vezes no nosso linguajar viciado, né? Aquele que eu chamo de linguagem do gueto evangélico, a gente fala assim, Senhor, se tu podes. Não, você tem alguma dúvida de que Deus possa alguma coisa? Porque na construção da língua o ser é uma condição, né? Ou uma possibilidade, é uma conjectura. Se, Senhor, se tu podes. Não, eu prefiro dizer, Senhor, se tu queres. Foi o que o leproso disse lá em Marcos 1. Eu me corrijo às vezes quando eu falo, Senhor, se tu podes. Não, peraí, Senhor, eu sei que tu podes. Eu não vou colocar nenhuma limitação ao teu poder. Aliás, Deus não é onipotente, Ele não pode todas as coisas. Então é melhor a gente compreender que Deus tem sim, não limitações, porque Deus é ilimitado, mas a gente acaba percebendo que Deus não faz tudo o que a gente quer. E algumas vezes, nem sempre Deus faz tudo o que pode, não porque Ele não consiga, mas porque Ele não quer fazer aquilo naquele momento e naquela hora. Lembra da história da mãe de Tiago e de João, que chegou para Jesus e falou assim, quando entrares no teu reino, quando tu se assentares lá no teu trono, o que ela tinha em mente? Eu já preguei sobre esse texto recentemente. Ela achava que ele ia chegar lá no palácio, reconstruir o palácio de Salomão, colocar-se no trono de Israel e falar assim, agora eu sou o mandão aqui desse negócio. O que a mãe quis, como muitas mães fazem? Olha, quando tu te assentares lá, bota um do teu lado do outro, ministro da fazenda e ministro da justiça. Está em alta hoje, né? É aqui que Jesus espera assim, mãe, tu não sabes o que estás pedindo. Claro que ele podia fazer isso, mas não era da vontade dele, não era a hora de fazer aquilo. E a gente acaba dizendo assim, Senhor, se tu podes. Não, acho que é muito mais desafiador para a nossa fé dizer, Senhor, se tu quiseres. Por quê?
a gente já está dizendo: se tu não quiseres, eu me submeto. Isso é fé. Fé é você ter a coragem de compreender e aceitar quando Deus diz: eu posso, mas eu não vou fazer do seu jeito, vai ser do meu jeito, vai ser da minha hora. Aí então a gente precisa de fé. Aí então a gente vai descobrir se o crente é maduro mesmo, ou se vai ficar igual a criança chorona, que eu quero mamadeira, eu quero mamadeira, eu quero mamar, eu quero mamar, eu quero brinquedo, eu quero brinquedo. Hoje eu fui almoçar com a família, tempo é curto, domingo a gente sempre tem que arranjar um lugar qualquer para comer. A gente foi num lugar que tinha um laguinho na frente, e a gente estava da vidraça do restaurante olhando umas crianças, daquelas que diz o Provérbios, né? A criança entrega a si mesma e envergonha a sua mãe. É provérbio bíblico isso, gente, é da palavra. Então, dá uma segurada no seu filho. A gente olhava para a criança e olhava para a mãe, que estava dentro, né? E a criança lá fora. Tem uma hora que a criança foi e a Jane disse: vai cair. Eu falei: o que, querida? Aquele menino vai cair na água. Ô, boca de mãe, né? Não deu 5 minutos, vem a irmã: mãe, fulano caiu na água. Aí vai o moleque, já estava frio, né? O moleque assim, quis, caiu. A gente às vezes, tão teimoso que cai também, porque assim, quer, vai, faz o que você quer. Literalmente dá com os burros na água. A gente tem essa dificuldade às vezes de crescer na fé, que é aceitar que Deus está dizendo: não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do meu jeito. Então, quando a gente está diante de impossibilidades, a gente aprende um conceito teológico básico: Deus é soberano, ponto final. Outra coisa que eu acabo aprendendo também diante das impossibilidades é que quando eu vejo acontecer, eu falo assim: Deus é o dono de todas as coisas. Parece-me que João quer dizer isso. Claro que os evangelhos, os 4 evangelhos, cada um tem a sua ênfase, porque cada um tinha um propósito específico, por isso que a Bíblia é tão preciosa. Mateus claramente escreveu o seu evangelho para alcançar os judeus, porque ele vai mostrar Jesus como o Messias. Jesus cumpriu as Escrituras, por isso que ele cita tanto os escribas, os fariseus, por isso que ele fala tanto a lei, porque ele queria mostrar para aquele povo religioso que Jesus era o Messias. Depois, Marcos, que na verdade é o primeiro evangelho, Marcos tinha pressa. Marcos é o menor evangelho, é o evangelho mais dinâmico na sua narrativa. É por isso que Marcos usa tanto a expressão imediatamente. E porque Marcos deve ter coletado as suas informações de algumas fontes, e provavelmente a fonte principal dele foi Pedro. E Pedro, que você sabe que era aquele cara impetuoso, né? Então vai escrever: olha, foi isso, assim. Então é o evangelho mais rápido, foi o primeiro evangelho que surgiu, e por isso ele é mais curto, e ele é mais sintético e mais objetivo. Marcos não detalha muitas coisas, tanto é que o capítulo 1 de Marcos já vai direto para os milagres de Jesus. Não se preocupa em narrar o nascimento, a genealogia, tal. Lucas era um cientista, Lucas era médico, e aí Lucas faz questão de ser mais meticuloso. Ele diz isso no primeiro capítulo, ele fala assim: olha, amado Teófilo, eu me detive em pesquisar bastante, procurei verificar bem todas as informações. E aí você percebe no Evangelho de Lucas que ele dá uma ênfase especial aos milagres voltados para o físico humano. É onde nós mais encontramos milagres de cura, de paralítico, de cego, de surdo. Saiu um fonema a mais aqui, né? Paralítico. Parece que Lucas, por ser médico, ele faz questão de detalhar. Não sei se você tem uma boa memória assim, mas lembra que no domingo passado nós pregamos em Atos 6, e eu disse que Lucas faz questão de descrever o coxo ali na frente do templo se erguendo. Ele faz questão de dizer que os seus tornozelos e os seus joelhos se fortaleceram. Ali no grego há uma descrição de se reconstruíram. Parece que Lucas estava vendo aquelas articulações se mexendo, fazendo aqueles cliques do ajuste das engrenagens do corpo humano, porque Lucas tinha um propósito. Ele queria mostrar que o Evangelho de Jesus Cristo tem lógica, tem razão de ser. E parece-me então que João, finalmente o 4º Evangelho, se detém mais no aspecto mesmo da pessoa de Jesus, a sua essência. É onde nós encontramos as 7 declarações fantásticas do eu sou.
Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Lembra das nossas reflexões do segundo semestre do ano passado? A série Eu Sou. Em João, que nós encontramos a ênfase em milagres que trouxeram a êxtase a toda aquela geração. E João faz questão de descrever nesses milagres o Deus que domina todas as coisas. João começa a fazer quase que um tratado teológico sobre Jesus Cristo. E ele começa trazendo o entendimento acadêmico da sua época, da sua geração, quando ele traz para o Evangelho o termo mais comum de todas as universidades da época que viviam na busca, né, do conhecimento e do sentido da vida. Em que os gregos procuravam o tal logos que uniria o mundo ideal ao mundo real. Filosofia pura. E como é que João começa o Evangelho? No princípio sempre existiu o logos. E agora a novidade que vocês precisam descobrir é que o logo é Deus. O logo estava com Deus, ele era o próprio Deus. Isso que vocês filosoficamente procuram como resposta, chegou até nós, e a resposta é um homem, chamado Cristo, o Filho de Deus. É assim que João começa o seu Evangelho. E então João vai descrever em todo o seu Evangelho, de uma forma muito bem elaborada, muito bem organizada, seus pensamentos, para mostrar que Deus se revelou para ser resposta para os mais profundos dilemas do ser humano. E aí, quando nós nos deparamos com impossibilidades, João vai trazer um arrazoado dizendo assim: para Deus não há impossíveis. Foi o que o anjo do Senhor disse a Maria, lembra lá em Lucas 1? Eu sei que para você soa impossível, Maria, ser mãe sem nunca ter se deitado com um homem, mas isso acontecerá por milagre de Deus. E então Maria canta ao Senhor dizendo: eu sou agraciada, porque em mim fizeste o milagre da vida. Algo que a ciência diz que é impossível, algo que a lógica diz é irracional, é impossível de acontecer, Deus faz acontecer. E é nos milagres de João que conhecemos o Cristo que faz coisas impossíveis acontecerem. É João que retrata e descreve o primeiro milagre de Jesus, que foi transformar água em vinho. Deu uma aula de engenharia química perfeita ali. Fantástico. E não fez só qualquer vinho, não. Diz os especialistas, um dos maiores especialistas da época, que era o maître daquela festa, falou assim: que vinho é esse que você me traz aqui? Nunca vi nada igual. Além disso, Jesus cura a filha de Jairo, Jesus cura um paralítico, Jesus anda sobre as águas, Jesus cura um cego, Jesus ressuscita Lázaro. Parece-me que João faz questão de, por meio dos milagres que ele escolheu contar. Por que ele escolheu? Você já leu como termina João 21? João 21 termina dizendo assim: há, porém, muitas outras coisas que Jesus Cristo fez e falou, que se fossem todas elas escritas, não caberiam nos livros que existem sobre a face da terra. Será que João usou de pleonasmo? Foi exagerado? Creio que não. Na cosmovisão dele é exatamente isso que Cristo faz. Não há palavras que sejam suficientes para descrever o Cristo que nós adoramos. Esta pessoa que é maravilhosa e que nos fez comunidade da ressurreição, muito mais do que a comunidade da cruz. Eu aprendi isso com o Eugene Peterson, um dos meus autores preferidos, em que ele diz que muito mais do que sermos uma comunidade da cruz, devemos descobrir a alegria de ser a comunidade da ressurreição. Claro que as duas coisas estão juntas, porque uma não teria valor se não houvesse a outra. Uma não teria necessidade se não houvesse a outra. Elas estão conjuntas. Mas hoje, nós não olhamos apenas para uma cruz, mas olhamos principalmente para aquilo que simbolizou a consolidação da vitória. O sepulcro vazio. Ele está vivo. Ele reina. Ele é Senhor. Ele é a luz.
Ele ilumina, Ele alegra, Ele clareia, Ele dirige, Ele vence, Ele lidera, Ele conduz, Ele revela. Enquanto alguns preferem seguir deuses ou entidades obscuras, que gostam da noite, que gostam dos esconderijos, que gostam do que é secreto, que gostam do que é mal, que gostam do que machuca, que gostam do que escraviza, o meu Jesus liberta, o meu Jesus ilumina, o meu Jesus revela, o meu Jesus conduz, o meu Jesus vence, o meu Jesus está vivo, não me leva às sepulturas. Jesus não é encontrado no meio das catacumbas ou dos túmulos de um cemitério. Jesus se revela na alegria do dia, ou até mesmo na canção da meia-noite. Porque mesmo quando não há esperança, eu ainda encontro em Cristo motivos para louvá-lo e engrandecê-lo, porque eu sei que virá a luz de um novo dia. E nesse texto, eu ia falar uma baita de uma heresia agora, mas eu vou falar só para você entender o que me vem à mente assim. Jesus é tão fascinante que eu nem precisaria ler o texto mais, né? Mas eu preciso do texto, porque o texto é o suficiente. E ai de mim se algum dia eu pregasse em texto bíblico. Ai de quem um dia achar que pode aprender alguma coisa acerca de Deus se não for pela palavra. Mas é porque, sinceramente, dizer de Jesus da forma como eu acabei de falar, tão bom, porque parece até que nem precisaria abrir a Bíblia. Mas ai de mim se algum dia falar alguma coisa que não esteja na palavra. Voltando então ao texto bíblico, para a gente não voltar, né? Porque eu não saí de lugar nenhum, mas para a gente entender por que Deus se revela como o Deus Criador, o Deus soberano e o Deus dos impossíveis, quando a gente está diante de uma situação que diz, e agora não dá mais. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos o pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram, eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os partiu dentre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse a seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus agora está diante de uma situação que, para aquelas pessoas mais próximas dele, parecia-lhes impossível. Este milagre, ele tem algo de precioso para nós, por algumas razões, tanto, obviamente, históricas, vamos dizer assim, mas também na essência daquilo que é espiritual. Primeiro porque, curiosamente, é o único milagre que é mencionado nos 4 evangelhos. Eu acabei de dizer há pouco que cada um tem características próprias, objetivos específicos dentro de cada autor, mas, curiosamente, este milagre se destaca dos demais porque ele é o único que aparece nos 4 evangelhos. Ou seja, de alguma forma, este milagre marcou a comunidade dos primeiros cristãos. Segunda coisa interessante é que é o primeiro milagre é o único milagre, na verdade, que nós vemos Jesus
interagir com seus discípulos, mais especificamente com Filipe, perguntando a ele o que deveria ser feito. Como se ele estivesse pedindo conselho, assim, e aí, o que a gente faz agora? Claro que Jesus já sabia o que ia fazer. Versículo 6 vai dizer, ele fez isso para pô-lo à prova, porque na verdade ele já sabia o que ia fazer. Olha só que aspecto espiritual importante aqui. Jesus sempre já sabe o que vai fazer. Você pode crer nisso, meu irmão? Amém. Jesus sempre já sabe o que vai fazer, mas algumas vezes ele nos testa. Mas ele nos testa para nos aprovar. Ele não tem alegria em nos reprovar. Ele não é como aquele professor chato, que nem quer saber o seu nome, que é só te dar a nota mínima. Ele é aquele professor que te pega pela mão, que se assenta com você, e que está disposto a gastar tempo para você entender tudo aquilo que ele quer lhe ensinar. Ele é um mestre perfeito, um mestre da glória de Deus. E ele chega para Filipe e fala assim, e aí Filipe, o que a gente vai fazer juntos? O que Filipe fala? O que a gente costuma falar. Versículo 7, Filipe respondeu, não dá. 200 denários não é suficiente. 200 denários dá algo em torno aí o que seria hoje, assim, estourando que eles tinham lá na sacola da tesouraria dos discípulos, né? Da tesouraria daquela pequena comunidade. Alguns especialistas calculam que fosse mais ou menos aí uns 200 reais, 300 reais talvez nos valores de hoje. E eles olham para aquela multidão, que segundo alguns deve ter chegado a mais de 10 mil, porque só se contavam homens, né? E fala assim, não dá nem para o começo, Jesus. Alguma vez você já pensou isso também? Jesus, não vai dar nem para começar a história. Nós nos focamos nas impossibilidades. Os nossos olhos estão muito mais vidrados naquilo que é limitação, naquilo que é impossibilidade, naquilo que aos nossos olhos não é cabível. Na nossa matemática, se a gente tem 2 peixinhos, 5 peixinhos e 2 pães, ou 2 pães e 5 peixinhos, ou 7, como no segundo milagre, se a gente sabe muito bem o que a gente tem. Hoje eu estava conversando com o nosso missionário, entre um culto e outro, ele estava me falando sobre a questão da culturalidade. Nosso missionário, pastor Edilberto, está indo para a Itália, de volta para lá, disse, Purim, é muito difícil trabalhar com outras culturas. Por exemplo, na Itália não funciona essa questão de visita na casa das pessoas, eles são muito fechados. Se alguém lhe convida para fazer uma refeição em casa, sinta-se a pessoa mais honrada naquele contexto. E mesmo assim, se você for levar alguém com você, é algo que o italiano faz a coisa mais sincera e que só a coisa mais grossa, assim, eu te convidei, não convidei ele. Olha, já pensou o brasileiro, latino, sensível, como a gente hoje, magoou. A gente não, né? Você viu aqui, ó, a amiguinha já disse, eu fui no aniversário dele, aí vamos embora junto então, vamos todo mundo. Brasileiro é assim. A gente vai chamado para um churrasco e fala assim, não, fulano, ó, estou aqui com uma prima em casa, ela pode ir comigo? A gente vai, tá, vem, traz. O que a gente diz com o brasileiro? Onde come um, comem dois. O pastor Gilberto falou que na Itália, lá mesmo, especialmente na região onde ele estava, que é mais ao norte, e a Itália, como qualquer outro país, ele falou assim, a cultura do norte, mais do nordeste onde eu estava, Rímini, em relação à cultura mais do sul, de Roma para baixo, é igual ao Brasil quando fala de cultura do sul e cultura do nordeste. O nordeste é aquele cara divertido, aberto, a porta aberta, quem chegar toma café, fraco, frio, vai tomar o que tem. O sulista não, tem que ter a formalidade do convite, vamos combinar, quando é que vai. Ninguém fala igual o carioca, aparece lá em casa, e o carioca aparece mesmo. O carioca aparece. E aí ele falou assim, Purim, na Itália é o seguinte, quando nos convidam para comer na casa, primeiro que você tem que sentir a pessoa mais honrada por aquele relacionamento. Você chegou a um nível de intimidade em que você agora parece que já vai fazer parte daquela família de italianos. Só que sabe como funciona a cabeça do italiano? Ele calcula assim, vamos fazer uma massa. O homem come 200 gramas de massa, então são 3 homens, 600 gramas de massa. A mulher come
de 80 a 100 gramas de massa, criança 50. Segundo o pastor Hilberto, que trabalha na Itália, ele disse que o italiano faz conta. E é um prato só. É a coisa do restaurante fino. É de aí que veio a questão da comida sofisticada. É aquele prato que põe à mesa, acabou, meu filho. Esse negócio da rabada, do angu que não acaba nunca, né? Da sogra que traz o frango, depois traz o bife de panela, depois traz a farofa, isso aí não tem. E aí por isso que você precisa entender que a cultura é diferente. E aí Filipe fala assim: Jesus, olha, só tem 5 pães e 2 peixinhos. Aquele menino olhou assim: meu lanche, mas vai servir para alguma coisa? Quantas vezes a gente também lida com Deus desta maneira? Não vai dar, Senhor. A gente faz conta e diz: não dou conta. Então esse milagre, ele é precioso, porque é o único milagre em que Jesus parece que ele quer testar e ele compartilha assim, a ideia. E aí, o que a gente faz? E aí ele ouve de Filipe o seguinte: olha, dinheiro não tem e também não tem lugar para comprar, porque olha, senhor, não tem um Guanabara aqui perto. O Presunic mais perto já está fechando. O Mundial, senhor, só aceita dinheiro ou débito, nem cheque eles aceitam. E aí a gente começa a colocar as dificuldades, né? Eu compro no Mundial também, gente, vocês acham? Vocês acham? É igual aquela pessoa que me encontrou no meu, assim: pastor também faz compras. E de preferência, se eu tiver tempo, eu levo encarte para pegar desconto. Porque o dinheiro está curto para todo mundo. Aí a gente começa a dizer: Senhor, olha, foi o que respondeu aqui. O texto disse: olha, Senhor, está tarde. O lugar onde nós poderíamos comprar comida é longe. E aí então os discípulos enumeram para Jesus as impossibilidades. Como eu e você somos hábeis em fazer. Diante das circunstâncias difíceis, diante da prova, diante da necessidade, nós até mesmo diante de Jesus, a gente fala assim: não vai dar, Senhor. Esse texto também é curioso porque é o único milagre que Jesus faz para atender a uma multidão. Aquele milagre é atacado. Se nós observarmos os outros milagres, era sempre na individualidade. No máximo, abençoou uma família toda de uma vez, como Marta e Maria e Lázaro, quando Jesus ressuscitou, ou então a filha de Jairo. A sogra de Pedro deve ter ficado assim meio em dúvida se foi bom ou ruim, mas ele agradeceu a Jesus. Alguns até brincam, né, que foi por isso que Pedro traiu. Brincadeira, gente. Sogra é gente boa. A minha, por exemplo, é uma bênção. E está viva. E que Deus a conserve assim para a nossa alegria. Mas, como já sabe, né, a melhor sogra do mundo é a da minha esposa. Né? A sogra da minha mulher é a melhor que existe. Jesus então faz um milagre diante de uma multidão, o que era raro, o que era incomum. De uma vez só, Jesus fez a sua glória ser conhecida por uma multidão. E eu penso, talvez por isso esse milagre esteja nos 4 evangelhos, diferentemente dos demais. E aí então, o que Jesus vai nos ensinar neste milagre? Primeiro, é que este milagre conta com a nossa confiança de que Deus não leva em conta a nossa matemática, a nossa lógica ou o nosso raciocínio. Este milagre nos ensina que milagre é milagre porque ele foge à lógica, ele foge à exatidão e à precisão da ciência, mas todos os olhos veem. Por isso é milagre. A gente tem que aprender que se alguma coisa se explicar, deixa de ser milagre. Não é mais o campo da fé, é o campo da ciência, é o campo do conhecimento, é o campo da bancada, de tese. Já se gera uma hipótese, e por isso pode ser também contradita, e a ciência está o tempo todo mudando. Há tempos atrás, comer ovos era um sacrilégio para o colesterol. Hoje, as dietas funcionais, você tem que comer pelo menos, sei lá, 1 dúzia, 2 dúzias de ovos por semana. Misericórdia, minha avó ia morrer só de ouvir isso.
De vez em quando, leia lá os cadernos de ciência dos jornais dos nossos dias, e você vai surpreender. Um dia estavam dizendo que era ruim, outro dia estavam dizendo que é bom. Por quê? Se comprovou, se explicou, deixou de ser milagre. E se deixou de ser milagre, pode ser contradito no dia seguinte. Basta que alguém descubra alguma coisa nova. Eu prefiro então o campo da fé, em que eu não preciso explicar, mas as pessoas veem o que vemos é verdade. Segunda lição que esse milagre nos ensina é que, nesta lógica de Deus agir, Ele sempre dá o suficiente para que todos saibam quem Deus é. Você leu no texto e viu que disse que depois da distribuição dos alimentos, dos pães, então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, ou seja, todos comeram até se satisfazerem. E no versículo 12 diz: depois que todos receberam o suficiente para comer. Queridos, Deus é o Deus da suficiência. Aquilo que no primeiro momento soa-nos impossível, quando Deus age, quando o nome de Jesus se manifesta, então nós temos tudo o que precisamos e Ele nos dá o que é suficiente. O milagre de Deus nos dá a saciez e a suficiência. Existem alguns que ainda se sentem insaciados, porque estão o tempo todo procurando alguma coisa a mais. Uma manifestação, um prodígio, uma bênção. Quando é que nós vamos aprender a ter um relacionamento com Cristo, em que o simples, sim, é simples, o simples fato de termos Jesus nos é suficiente. Eles tinham só aqui pão e peixe. Eles não viram aqui nenhuma cura, não viram aqui nenhuma sessão de exorcismo, não viram aqui nenhum milagre de prosperidade. Não foi a hora nem da ressurreição aqui. Foi apenas alimento para o corpo, mas foi suficiente. A alegria da nossa experiência com o Senhor é aprender a nos alegrarmos com aquilo que é suficiente. Deixar de lado essa nossa insensatez de querer sempre um pouco mais do que Deus pode nos dar, mas nunca estamos satisfeitos com aquilo que Deus quer ser e com aquilo que Ele quer nos ensinar. E então, nunca diremos: basta, Senhor, agora aprendi. Quando é que nós vamos aprender a dizer: Senhor, é suficiente, eu já aprendi, ensina-me algo novo agora, porque em relação a isso, eu já aprendi. Qual é a tua resposta? Qual é o teu plano? Qual é o teu propósito? Eu já sei como agir. O que Deus mais deve querer ouvir dos seus filhos é: Senhor, agora eu já sei como agir diante disso, diante do pecado, diante da necessidade, diante da provação, diante da privação. E sabe como é possível aprender? Você fala: mas eu nunca vou aprender. Eu conheço um camarada que aprendeu. Posso citar ele para você agora? Filipenses 4, versículo 12. Paulo diz assim: eu aprendi a me contentar em qualquer situação. Ou seja, querido, você pode aprender também. Você pode aprender. Ainda que você queira sempre aprender um pouco mais, mas nunca deixe de dizer: estou aprendendo. E por último, o que esse texto me ensina é que Deus dá o suficiente, mas essa suficiência pode também abençoar outros a partir de mim. Você percebeu que sobrou? O texto diz que sobraram 12 cestos. Um parêntese aqui. Não vamos precisar dizer que o texto está dizendo que não diz, tá bom? 12 cestos, que foi cada um para um discípulo. Então eles foram dignos do trabalho dele, foi o salário dele, levaram um cesto para casa. Estou inventando já, gente. É que eu já ouvi uma mensagem assim, tá? Tem os caras que inventam os negócios na Bíblia, lê o que não tem. Uma criatividade fantástica. É o que a gente chama de exegese.
O termo certo é exegese, mas há uma partícula grega que é exegese. Então, ao invés de você extrair do texto que o texto ensina, você coloca no texto que não existe no texto. Então, eu já vi um camarada pregar e dizer assim: olha, a bênção do Senhor é tão grande que quando você confia, você recebe mais. Aí vem aquela teologia da prosperidade meio maluca, né? E Deus te dá para levar para casa. Porque aqui, olha, sobraram 12 cestos e cada discípulo recebeu o seu. Aí ele misturou as bolas todas. Porque o obreiro é digno do seu salário. E quando você faz com fé, quando você confia. Gente, edite isso aí, porque vai parecer que eu estou, se pegar isso solto aí, vai parecer que eu estou pregando desse jeito, né? Esse é o perigo das edições de vídeos, né? Aí chega lá a nossa equipe, tira isso e diz assim: olha lá o pastor ensinando teologia da prosperidade. Nada disso. O texto é muito claro e muito objetivo. Sobrou, porque quando Deus faz, Ele faz de um jeito que você também pode abençoar quem não estava ali. Eu não sei o que foram feitos com esses 12 cestos. Posso até achar que cada um levou para si, mas não é essa a lição do texto. Não é essa a tese que o texto apresenta, não é esse o principal. O que me ensina, o princípio aqui do texto é: quando Deus faz, o milagre de Deus diante daquilo que nos soa impossível, é ir além das possibilidades, e Ele faz sobejar. Mas Deus é tão organizado, né? Que Ele manda limpar tudinho, viu? Recolham tudo, bota no cesto. E qual foi a solução de tudo? Uau! E ainda sobrou. E ainda sobraram 12 cestos de pães cheios. É a terceira lição que eu aprendo do Deus, da matemática de Deus, que faz coisas impossíveis se tornarem possíveis. A terceira lição é esta: quando Deus faz, Ele faz para abençoar de sobra. E nós precisamos aprender a compartilhar, a dividir, a multiplicar as bênçãos que Deus nos tem dado. E no final de tudo, toda aquela multidão começou a dizer um para o outro: sem dúvida, este é o profeta que devia vir. Quando Deus faz impossível acontecer, quando Deus revela a glória dele diante das nossas impossibilidades, quando a gente age como Filipe dizendo não é suficiente, Deus dá suficiente. Quando aquele menino acha que 5 pães e 2 peixes não vão alimentar a multidão, Jesus dá de tal maneira que todos se satisfazem. E quando eles acham que a história acaba ali, alguém ainda foi alimentado muito tempo depois por mais 12 cestos. E no final das contas, todos disseram: sem dúvida, este é o profeta que havia de vir. Quando Deus age diante dos impossíveis, não há dúvida, há certeza. A certeza de que Deus é soberano, a certeza de que Deus é criador, a certeza de que não há nenhum impossível para Ele. Você pode fechar os seus olhos agora e olhar para a sua situação. Estamos chegando ao final da nossa celebração e deixar esta palavra gravada em seu coração nesta noite é deixar dentro de você o desafio de crer, de ter certeza, de dizer como aquele povo: sem dúvida, Cristo faz, por meio da sua matemática divina, o impossível se tornar possível, o insuficiente se tornar suficiente, e aquilo que parece que não vai dar, no final das contas, até sobra para abençoar mais alguém. Diante daquilo que para você parece ser impossível, em nome de Jesus, prepare-se, porque a partir de agora, Deus pode fazer você, Deus quer fazer você bênção para mais alguém. De tal maneira que todo o povo olhará e dirá: sem dúvida, Cristo faz o impossível acontecer. Nosso Deus e nosso Pai, abençoa o teu povo reunido aqui, por meio da tua palavra. Obrigado por quem Jesus é, pela forma gloriosa como Ele se revela para nós por meio do Evangelho, por meio das Escrituras, e por essa narrativa
que os evangelistas fizeram questão de relatar. Obrigado, Senhor, porque essa história chegou até nós, verdadeira, real, impressionante, nos fazendo crer, confiar, que nas tuas mãos nada é impossível. Aquilo que achamos pouco, quando achamos que já é tarde, quando dizemos que não vai dar, o Senhor começa a agir. E então somos servidos, somos saciados, a ponto de o que sobra, o que vem além, é para que possamos abençoar os outros. De tal maneira que a nossa geração venha a dizer, sem dúvida, Cristo é Senhor. Pai querido, que nós possamos sim viver esta verdade no nosso dia a dia, que esta semana seja uma semana em que nos lembremos que o Senhor nos ama, de que para Ti não há impossível. Quando nós chegamos ao nosso limite, é a hora e o momento em que Tu tomas em Tuas mãos os 5 pães e 2 peixes e diz, agora é comigo. E o Senhor então abençoa os nossos pães, abençoa os nossos peixes. O Senhor então toma em Tuas mãos aquilo que nós lhe entregamos e faz o milagre acontecer. Por isso, Senhor, alimenta-nos, sacia-nos suficientemente. Ensina-nos, Senhor, a nos alegrarmos com aquilo que o Senhor já nos tem dado. Ensina-nos a confiar que diante daquilo que nós chamamos de impossibilidades, estão as Tuas maiores possibilidades, e onde Tu revelas toda a Tua glória neste tempo. Em nome de Jesus, o Senhor dos impossíveis. Amém. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor. Quero convidar os adolescentes que estarão viajando para São José dos Campos no próximo fim de semana para virem aqui à frente. Nós vamos abençoá-los, despedir-los com oração, desejando que Deus os guarde
Os nossos adolescentes que irão viajar, hoje pela manhã tivemos. Fiquem à vontade, podem sentar se quiserem. Não é? Não estão todos aqui, o ônibus, quantos, Aju? 42. 44 no total, não é? Aqui estão alguns de água, vocês estão aparecendo, estão surgindo devagarinho, bem típicos da nós. Sexta-feira estão saindo, sexta, né? Irão para São José dos Campos para o segundo intercâmbio com a Igreja Batista Jardim das Indústrias, ali em São José dos Campos. Hoje pela manhã, uma reuniãozinha com os pais, eu disse para eles o que vou dizer para vocês agora. Assim como no ano passado, alguns deles voltaram impactados, abençoados pelo que viveram lá, deixando também a nossa oração tem sido essa, para que eles voltem abençoados e impactados pelo que Deus há de falar no coração de vocês. A Jerusalém também, vocês são líderes, até para a igreja, se alguém não os conhece, né, para que vocês fiquem aqui, para nós orarmos, pedindo a Deus que guarde vocês. Temos aqui um pequeno grupo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, né? Um terço dos que estarão indo estão aqui. Nós pedimos que vocês guardem no coração de vocês os nossos principais valores como igreja, de conduta, de obediência, de submissão, de sensibilidade à voz de Deus, e que vocês realmente voltem trazendo no coração de vocês o que Deus quer fazer na vida de vocês lá. A igreja ficará orando, e no próximo domingo, neste horáriozinho assim, mais ou menos, eles estarão chegando alegres, viçosos, animados, fortalecidos, vigorosos, descansados. Só que não, né? E com a voz também tinindo, né? Ninguém rouco. Vamos orar. Pai querido, toma os nossos filhos em tuas mãos. Nós os encomendamos aos teus cuidados. Guarda-os dos perigos da estrada, leva o ônibus seguro nas tuas mãos e traze-o também da mesma forma, para que nós vivamos a alegria de recebê-los, sabendo que eles estarão trazendo os molhos de uma colheita de comunhão, de edificação na palavra, de amizades, enfim, de tudo aquilo que honrará o teu nome na vida deles daqui para frente. Abençoa o crescimento deles, abençoa a liderança dos nossos adolescentes, e que essa semana seja uma semana de preparo espiritual para eles e também de experiência para todos nós. Que a tua bênção esteja sobre cada um, cada vida, cada família. Que a tua graça esteja sobre nós, o teu amor imensurável, infalível, eterno, o consolo, a direção do teu Espírito Santo também nos guarde, nos abrigue na semana que está começando, por onde quer que formos, e que estas bênçãos estejam sobre nós até o final dos tempos, por meio de Jesus Cristo e do teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe os seus dias. Um abraço quem está do seu lado, desejando uma semana de bênçãos em nome de Jesus.